Nós estamos rodeados pela cultura pop. São filmes, séries, músicas, pinturas, quadrinhos, mangás. Essa cultura que faz parte da nossa vida, que nos dá imagens e vocabulários com os quais nós construímos o nosso mundo e o nosso discurso. Mas será que é possível estabelecer um diálogo entre evangelho e esse mundo da cultura pop? Ou será que nós temos que lutar por uma cultura cristã totalmente separada desse mundo? Eu sou Renato Marinoni e essa é a série de vídeos engolidos pela cultura pop. Existe uma linha de livros que faz muito sucesso nos últimos anos, que são os livros chamados O Evangelho Segundo, The Gospel According to. E nós temos livros assim que falam do Evangelho segundo os Simpsons, segundo Snoopy, segundo Star Trek, segundo Star Wars, segundo os Beatles, entre tantos outros. São livros de variados autores, alguns com uma pesquisa mais bem realizada, mais bem escritos, outros um pouco mais superficiais. Mas todos esses livros têm algo em comum. Eles buscam trazer um ponto de contato, uma ponte entre o Evangelho e a cultura que nos cerca. E até mais do que isso, a gente pode diagnosticar através desses livros como a cultura pop entende a igreja. Ou será que nós podemos ignorar que personagens como Flanders, de Simpsons, que aparece como um estereótipo de um hiper-religioso? Com licença, como podem montar uma exibição da origem do homem e não ter nenhuma menção da Bíblia? Ah, tem sim. O mito da criação? Minha crença mais sagrada é um mito? Papai, a mamãe era macaca, eu não me lembro disso. Ninguém nunca foi macaco. Tudo é como sempre foi e sempre será. Deus nos pôs aqui, ponto final. A mesma coisa a gente vê na mãe do Sheldon Cooper, em Big Bang Theory. Que cruzeiro é esse em que está indo? Se chama o Cruzeiro dos Renascidos. A Christian Quaterly deu a nota máxima deles, 5 coroas de espinhos. Eu queria que você fosse comigo, Sheldon. Então, mãe, se eu fosse, ia ser uma prova conclusiva de que o seu Deus faz milagres. Quem vai perder é você, vai ser divertido, tudo temático. Vai ter a vigília Jonas e a baleia, o buffet como o que puder da última ceia e minha atividade preferida, tirando com Deus. Ou a Angela, a crente hipócrita da série The Office. Ou a visão de mundo trazida no filme Mãe, com Jennifer Lawrence, Javier Bardem. Como que a graça e a natureza são interpretadas por Malek em Árvore da Vida? O problema é que muitas vezes, como cristãos, nós não estamos capacitados e preparados para fazer nenhuma leitura e nenhum diagnóstico. Não temos conhecimento e nem conteúdo suficiente do Evangelho para fazermos uma leitura teocêntrica, ou seja, a partir da visão cristã de mundo, da revelação de Deus, e assim, endossar ou combater coisas que estão ao nosso redor. Eu não estou falando simplesmente de replicar a cultura pop, fazendo cultos temáticos, por exemplo, o que em alguns casos pode até ser válido. Eu estou falando de algo mais profundo, de analisarmos, criticarmos, refutarmos ou endossarmos coisas na cultura pop, mas a partir do Evangelho. É muito mais fácil eu proibir ou achar um absurdo o livro, o filme, o Código da Vinci, do que usá-lo como um ponto de partida para falar como existem parâmetros incríveis e acadêmicos para a aceitação do Novo Testamento, como defendemos. É mais fácil eu combater ou proibir as pessoas de verem novela do que ensinar, por exemplo, o perdão a partir da história de Carminha em Avenida Brasil. É mais fácil eu dizer que a música do diabo, a música do mundo é do diabo, do que falar sobre a sabedoria da vida, a partir de canções como Epitáfio, por exemplo, dos Titãs, ou É Preciso Saber Viver, de Roberto Carlos. Veja bem, não sou eu que estou inventando isso. Não estou querendo dizer que nós não temos limites, pelo contrário. Eu estou defendendo que a gente conheça profundamente o Evangelho, a ponto de influenciarmos a cultura à nossa volta. O apóstolo Paulo fez exatamente isso em Atos capítulo 17, quando ele visita Atenas, a cidade mais cultural da sua época. Ele chega no Aerópago, no lugar de filósofos influentes, e ele não começa a pregar a partir das escrituras judaicas. Ele começa elogiando a religiosidade grega pagã. Ele diz, vejo que vocês são muito religiosos. Depois, ele demonstra conhecer a mitologia grega, e inclusive cita poetas gregos. Ele encontra um ponto de encontro para pregar o Evangelho a partir da estátua ao Deus desconhecido.
será que a gente não tem muitas estátuas ao Deus desconhecido ao nosso redor e que a gente às vezes condena como idolatria, ao invés de utilizarmos para pregar e ensinar o Evangelho? Histórias e imagens podem ser meios poderosos para ensinar e fixar ideias. Para fazermos isso, mais uma vez, nós temos que estar bem treinados no que o Evangelho realmente ensina: criação, queda e redenção. Eu falo bastante sobre isso num e-book gratuito para você, chamado O Cristão e a Cultura. Eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Ali você poderá começar a entender do que se tratam esses parâmetros. Além disso, você poderá se aprofundar em outras literaturas ali indicadas para entender mais sobre esse assunto. Nos próximos 3 vídeos dessa série, nós vamos fazer esse caminho. No próximo, nós falaremos sobre criação, no terceiro, sobre a queda e no último, sobre redenção. Precisamos conhecer além do Evangelho, sobre um panorama de, pelo menos, do caminho trilhado pela história do pensamento, da filosofia e dos movimentos artísticos, para entendermos como nós chegamos nessa visão artística de mundo que temos hoje. Nós estamos numa guerra ideológica. Todo livro, todo filme, toda obra de arte, toda exposição comunica uma visão de mundo. Muitas delas contrárias ao Evangelho. Nós precisamos lutar de forma adequada essas batalhas. A luz espanta as trevas e não ao contrário. Vamos brilhar. Durante esse mês, nos acompanhe por aqui e pelo nosso Instagram, @IacaBrasil. Vamos indicar e sortear livros que fazem esse tipo de leitura a partir da cultura pop. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Vamos juntos nessa jornada em busca de crescimento. Um grande abraço e até a próxima.